Fala pessoal, tudo certo? Hoje na aula a gente vai entender um pouco mais sobre o processo de compactação no solo, e as implicações que ele tem nas obras, né? Justamente porque a compactação é um processo muito presente em muitas das atividades que nós fazemos, como por exemplo a terraplanagem, né? Quando a gente precisa fazer alguma melhoria mecânica numa fundação, né? Na camada de suporte do nosso terreno, quando a gente pensa em estradas, pavimentação, né? Qualquer material que nós vamos empregar no terreno, ele precisa ser compactado. Quando nós vamos fazer aterros, barragens, e esse processo ele tem que ser feito com muito cuidado, justamente porque a compactação ela vai garantir com que as condições de execução, né, atinjam parâmetros de projeto, aqueles que nós pensamos lá na fase de projeto. Vamos entender um pouquinho mais então sobre esse processo. Bom, eu sempre gosto de comentar, né, que a gente tem esse tripé de análise quando a gente vai pensar num projeto de mecânica dos solos, de geotecnia. Porque, em geral, nós temos que equilibrar três variáveis muito importantes, que são a resistência, que o nosso material irá desempenhar, a permeabilidade, que esse material também irá apresentar, e a deformação, as condições aí de compressibilidade. Bom, a permeabilidade está relacionado com a facilidade ou dificuldade que tem da água percolar naquele meio, né? Então tem materiais que são mais permeáveis, outros menos permeáveis. Lembrando que a água ela sempre vai passar pelos vazios do solo, né? Então, dependendo da condição desses vazios, se eu tenho um solo com mais vazios, né, a água vai percolar com mais facilidade. Quando eu compacto, a gente vai aprender isso, né? Eu acabo diminuindo um pouco essa quantidade de vazios, então eu acabo diminuindo a permeabilidade do solo. Em geral, é algo que nós queremos, né, nas nossas obras, deixar ele mais impermeável, né? Abaixar essa permeabilidade. Claro que tem casos que a gente quer que a permeabilidade esteja presente, né? Não necessariamente o solo vai ficar impermeável, mas a gente vai diminuindo essa permeabilidade. Bom, outro aspecto importante é o aspecto de resistência, né? Resistência do solo está relacionado, entre outros fatores, né, com o atrito presente ali entre os grãos, né, a interação entre os grãos, né, um desses aspectos. Quanto mais compacto está o solo, mais essa interação está presente, né, mais a gente deixa os grãos interagindo entre si. Então, consequentemente, os solos que estão mais compactos, né, eles vão apresentar uma resistência maior. Nós vamos aprender aí nas próximas aulas sobre o que é resistência, né? Resistência e cisalhamento, mas essa resistência também está atrelada a esse nível de compactação. E por outro lado, também a gente tem os aspectos de deformação. Né? A deformação ou compressibilidade do solo, que a gente também vai aprender, né, está relacionado com a interação que nós temos, né, entre a facilidade desses grãos se deslocarem, né? Um dos aspectos de deformação é essa, né? Então, quanto mais espaços de vazios a gente tem, mais facilidade a gente tem dos grãos se deslocarem, né, quando a gente aplica uma carga. E outro aspecto que tem também é a expulsão de água dos vazios, né, a expulsão de ar dos vazios também. Então, quando a gente compacta, a gente acaba melhorando essas condições de compressibilidade, né? O solo ele continua compressível, mas ele vai apresentar parâmetros de compressibilidade menores, né? Então ele vai deformar menos, né? Recalcar menos, aí diante de alguns carregamentos que nós vamos aplicar. Bom, e o que é essa compactação do solo? Basicamente, a compactação é uma ação mecânica ou manual que a gente aplica sobre o solo, que vai ter como premissa, né, reduzir a quantidade de vazios. Reduzir a quantidade de vazios mediante a expulsão de ar desses vazios, né? Então a gente sabe que o solo ele é formado pelo sistema de grãos sólidos, né, e o espaço entre esses grãos e os vazios. Quando a gente compacta o solo, né, a gente vai imprimir ali uma ação mecânica através de golpes, através do peso, né, dos equipamentos, que vai fazer com que também atrelado, né, uma porcentagem de umidade, esses grãos eles consigam se deslocar, né, de forma com que a gente consiga remover uma parte desse ar que está presente dos vazios. A gente nunca vai conseguir remover 100% dos vazios, mas a compactação já auxilia para que a gente remova uma porcentagem significativa até desses espaços.
E, consequentemente, a gente vai ter, então, uma redução de volume. Né? Se eu tinha um solo que ocupava um volume maior, quando eu compacto ele, ele vai ocupar um volume menor. Por que diminui os grãos? Não, diminui o espaço entre eles, né? Diminui os vazios. Dessa maneira, vocês podem reparar que, quando esse solo diminui de volume, ele tem a mesma massa, né? A mesma quantidade de grãos, só que num volume menor. Isso quer dizer que a massa específica dele, né, entre aspas, a densidade, vai ser maior. A gente vai ter uma densificação, eu vou ter mais grãos por unidade de volume, porque agora aquela mesma quantidade de grãos ocupa um espaço menor. E, consequentemente, a gente vai ter uma melhora dessas propriedades. Bom, então, lembrando que o índice de vazios é a relação entre o volume total de vazios e o volume dos grãos que nós temos no solo. Como os grãos, a quantidade deles não muda nesse processo, né? Só se eu colocar mais solo, mas, né, vamos pensar aqui na mesma camada, no solo que eu já joguei. Eu não estou aumentando a quantidade de grãos e nem reduzindo, né? O que está mudando aqui é o vazio, né? O espaço entre esses grãos. Então, como a gente diminui esses vazios, né? Diminui o volume desses vazios, a gente vai ter uma redução do índice de vazios. Porque se o numerador aqui diminui, né, se eu estou diminuindo e o volume de grãos é constante, é o mesmo, né? Então eu estou diminuindo o número dividindo por algo constante, eu vou diminuir o índice de vazios. Então também como a gente aplica a compactação, quando a gente faz a compactação do terreno, a gente altera ali os índices físicos, né? Alguns índices físicos, sobretudo ali o índice de vazios. Isso vai proporcionar para o terreno uma melhoria mecânica, como a gente já viu naquele tripé, e é uma ação que ela é essencial para qualquer preparo de terreno que a gente vai fazer, né? Então, por conta aí das nossas atividades de terraplanagem, atividades geotécnicas, né, na obra, é uma etapa essencial quando a gente pensa em projeto de geotecnia, projeto de mecânica dos solos, né? Para a gente deixar com que o terreno apresente condições mecânicas melhores. Bom, os métodos de compactação, eles se dividem basicamente entre dois grandes grupos, né? Os métodos que são manuais e os métodos que são mecânicos. Os métodos manuais, geralmente a gente aplica, né, ou em laboratório ou em obras de pequeno porte, né, para alguns detalhes específicos. Como a gente pode ver aqui um exemplo de apiloamento, né, é um exemplo aí de método de compactação. E lá no laboratório, quando a gente vai fazer o ensaio de compactação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, esse ensaio de compactação ele é feito justamente com um método manual, né? A gente aplica aí alguns golpes no solo lá no laboratório para poder conhecer o comportamento desse material mediante o processo de compactação. Já no campo, a gente vai aplicar, né, métodos mais mecânicos, justamente porque as áreas de cobertura são maiores, a gente tem uma maior produtividade, maior controle, né? E basicamente esses métodos eles são utilizados, né, aplicados através dos rolos lisos, rolos é, pés de carneiro, né, que são os rolos dentados, rolos pneumáticos, que nós vamos conhecer em breve. E também através de equipamentos mais de detalhe, como aqui o soquete mecânico, né, conhecido como sapo mecânico lá no campo. Bom, vamos entender um pouquinho mais então sobre a teoria da compactação em si, como que acontece esse processo, né? O que que é envolvido, o que que a gente precisa conhecer. Basicamente, né, um grande estudioso dessa teoria aí foi o Ralph Proctor, lá da década de 30, né, que estudou, através de várias observações de campo e laboratório, como que os diferentes materiais se davam mediante esse processo de compactação. Sobretudo quando a gente pensava em obras rodoviárias, de estrada, né, a compactação dos terrenos para terraplanagem. E aí, o que que o Proctor analisou? Ele percebeu, né, que existe, na verdade, uma influência da água, do teor de umidade do solo e também na energia de compactação na no resultado da compactação. Como assim? Bom, dependendo do teor de umidade, a gente tinha um resultado de compactação diferente. Tinha solos que ficavam mais compactos, outros menos compactos.
Dependendo também da energia de compactação que era imprimida ali no solo, né? Ou seja, quanto mais golpes a gente dá no laboratório, mais energia de compactação a gente está fornecendo para o material. Né? No campo, quanto mais passadas de rolo a gente faz no terreno, mais energia a gente está imprimindo no material. Então, quanto mais golpes, por exemplo, mais compacto fica o material. Quanto menos golpes, menos compacto. Então, existe uma relação entre o teor de umidade, a energia de compactação e o resultado da minha camada, né? Se ela fica mais ou menos compacta. E como que é medido essa compactação da camada? Através da massa específica aparente seca, né? Que é o nosso ROD, massa específica aparente seca do material. E qual que é essa relação? Bom, se a gente constrói um gráfico onde o eixo das ordenadas, né, a massa específica aparente seca, no laboratório geralmente a gente mede em gramas por centímetro cúbico, né? E no eixo das abscissas, no eixo X, a gente coloca o teor de umidade da amostra, existe uma relação muito interessante, né, com a compactação. Essa relação, ela lembra um pouco aí uma parábola, não é exatamente uma parábola, mas lembra bastante uma parábola, né? Para a mesma energia, ou seja, para a mesma quantidade de golpes que eu aplico numa camada, então se eu sempre vou aplicar a mesma quantidade de golpes e variar só o teor de umidade, então uma camada que está mais seca, uma camada que tem 5%, 10, 15, 20, 30% de teor de umidade, repara, existe um aumento na densificação, ou seja, na massa específica aparente seca, né? Por que a gente usa seca? Porque a seca não depende do teor de umidade, né? A seca ela mede justamente a quantidade de grãos que a gente tem no volume de solo, né? Lembra que a massa específica seca é massa de grãos sobre volume total, né? Então é um parâmetro aí muito importante justamente porque a gente considera apenas o grão. Então o que que se observa, né? Conforme a gente aumenta o teor de umidade, fica mais fácil, né, essa compactação ocorrer, porque a gente facilita ali a lubrificação entre os grãos, né? Ou seja, a água ela auxilia ali como um lubrificante, né, entre outras coisas que ajuda a esses grãos se deslocarem, né? Ou seja, preencher os espaços desses vazios. Então aumenta a massa específica aparente seca, aumenta a densificação do nosso solo. Isso até um ponto de máximo, onde, a partir desse ponto, essa massa específica seca acaba caindo, diminuindo. Por quê? Esse teor de umidade continua aumentando. Então essa água ela já começa a ficar em excesso. Então ela começa a preencher de maneira mais significativa ali os vazios do solo e ela acaba deixando o solo com um comportamento que a gente fala de solo borrachudo. Ou seja, na hora que você golpeia, a água não aguenta desaforo, né? Essa energia que está sendo transferida para a água acaba empurrando esses grãos, né, de uma maneira que você golpeia de um lado, levanta o solo do outro. Aí você golpeia ali onde o solo está levantando, ele empurra do lado, né? Então, você não consegue, né, a partir desses teores de umidades mais elevados, né, ter um resultado de ganho aí de densidade, ter um resultado de massa específica seca muito grande, justamente porque o solo ele acaba ficando mais encharcado, né, com esse comportamento aí de borrachudo. Bom, então esse é o comportamento geral de uma curva de compactação, né? Curva de compactação é esse gráfico que a gente constrói a partir de vários pontos, né? E quais são as coordenadas desse ponto? Teores de umidade e massa específica seca. De maneira especial, tem um ponto de muito interesse para a gente, que é justamente o ponto onde nós temos o ponto de máximo, né? O ponto ápice aí da nossa curva de compactação. E nesse ponto ápice aqui a gente chama de ponto ótimo. Né? Por que ponto ótimo? Porque nesse ponto a gente vai ter a massa específica seca, aparente seca máxima, né? Então, o maior valor de massa específica seca que eu consigo para uma determinada energia. O que é energia mesmo? Uma determinada quantidade de golpes, uma determinada quantidade de passadas de rolo.
né? Então, o máximo que eu consigo chegar. E esse ponto está associado a um teor de umidade ótimo, né? Que me auxilia ali no campo, justamente para poder chegar nesse valor. Bom, esse teor de umidade, perdão, esse ponto ótimo, né? Que é composto pelo teor de umidade e pela massa específica aparente seca máxima, eles são de muito interesse para a gente, porque nesse ponto a gente consegue as melhores características ali do nosso terreno, né? Então, em geral, esse é o ponto de projeto. Quando a gente pensa em projeto de compactação, é nesse ponto que a gente quer chegar. É muito difícil chegar ali em 100% dele, a gente vai entender isso na próxima aula, mas justamente chegando nesse ponto, né, muito mais próximo desse ponto que a gente conseguir, a gente vai ter as melhores condições ali para aquela energia de compactação. Bom, o ensaio de compactação, ele é normalizado pela NBR 7182 e também tem norma do DENIT, né, norma 162 e 64, né, que vão dizer aí o procedimento da compactação, né, de como obter essa curva e esses parâmetros ótimos. Bom, de maneira geral, então, no ensaio de compactação, a gente vai compactar o solo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente vai compactar o solo e no final a gente vai calcular qual que é o teor de umidade que estava esse solo, né? Lembrando que teor de umidade é uma relação entre massa de água e massa de grãos. E a gente vai calcular qual que é a massa específica seca que ele estava, né? Então, como que a gente calcula a massa específica seca? Calculando a massa específica úmida natural que ele está da amostra, né? Massa e volume, e dividindo por 1 mais o teor de umidade. Esse teor de umidade a gente pega lá pelo método da estufa, por exemplo. Bom, esse ensaio de compactação, então, consiste no quê? Em compactar uma porção de solo em um cilindro. No laboratório, em geral, a gente utiliza esse cilindro de 1.000 centímetros cúbicos, né? Com um soquete de 2,5 kg, caindo em queda livre a uma altura de 30,5 centímetros. Bom, esses parâmetros que a gente usa é para o ensaio de Proctor normal, que é o mais comum, né, onde a gente usa o cilindro menorzinho. Mas existem outros tipos de Proctor que a gente vai ver logo mais, né? Isso está relacionado ao quê? A energia do ensaio. Então, o soquete, a altura de queda, o volume do solo, a quantidade de golpes, o número de camadas, eles são fixos justamente porque eles vão imprimir uma energia aproximadamente fixa ali no solo. Claro que tem uma certa variação, né, mas uma variação pequena, de modo que a gente consiga controlar a energia que está sendo aplicada no solo, justamente para poder padronizar esse ensaio. Bom, opa. Então, basicamente, aqui a gente tem uma imagem do soquete, né? Ele é formado aqui por um cilindro oco, né? Onde a gente tem o deslocamento ali do soquete, do martelo. A gente levanta até o máximo e solta. Esse martelo vai cair em queda livre e vai compactar o solo. Aqui tem um corte representativo do cilindro de Proctor, né? De compactação. E nesse cilindro a gente vai preencher com o solo. Como que a gente vai preencher? Depende do tipo de ensaio que a gente vai fazer. No Proctor normal, a gente vai colocar 3 camadas de solo. Bom, então, como que começa o ensaio? A gente pega uma amostra de solo que já está homogeneizada, né? Já foi feito aquele preparo, que nós já falamos aí nas aulas anteriores, né? Aquele preparo da amostra. A gente vai homogeneizar esse solo, né? Se ele tiver muito seco, a gente vai colocar ali uma porcentagem de umidade baixa, né? Geralmente ali uns 5 a 10% inferior ao teor de umidade ótimo, né? Como que eu vou saber o teor de umidade ótimo? Com uma certa experiência, a gente vai tendo uma ideia de faixas de valores, né? Principalmente para solos argilosos e solos mais arenosos. Mas em geral, a gente começa nesse ponto aí de teor de umidade. Bom, o solo, uma vez homogeneizado, a gente vai colocar, vai ver, entre aspas, né, quanto material, entre aspas, cabe naquele cilindro, mas como que a gente vai fazer isso? Através de 3 camadas. Então, a gente vai colocar uma porcentagem de material de forma, né, que quando eu fizer a primeira etapa de compactação daquela camada, ele fica aproximadamente a 1/3 ali da altura do cilindro. E como que é feito essa compactação? Uma vez que o solo está colocado aqui, a gente vem, né, com um soquete ali de Proctor
e vai dar 26 golpes distribuídos nessa camada, né? Então, geralmente, a gente começa os 4 primeiros ali nos quadrantes ali da circunferência, e depois a gente continua, né, a dar a quantidade de golpes até dar 26 golpes, levantando sempre até o final e deixando cair ali o soquete, para que o solo fique compactado. Então, depois aí do primeiro processo de compactação, primeira camadinha fica com aproximadamente ali 1/3 da altura. O que que a gente faz? A gente vai lançar a segunda camada, mas para isso a gente tem que vir ali com uma faquinha, uma espátula, para fazer o que a gente chama de escarificação. Essa escarificação consiste em prover, né, ranhuras ali na superfície da camada, para que essas ranhuras elas atuem como um elemento de ligação entre as camadas. Então, uma vez que a gente faz algumas ranhuras aqui na camada, né, a gente vem e faz ranhuras, a gente faz uma espécie de ligação entre a camada de baixo e a de cima, porque quando a gente compactar a próxima, os grãos eles vão penetrar também nessa camada de baixo, né, vão interagir ali e vão fazer com que a camada ela fique, não vai ficar tão uniforme, mas ela vai ter pelo menos ali uma ligação, né? Geralmente essas camadinhas de compactação são zonas de fraqueza, justamente porque a gente tem uma transição ali entre comportamento de material, mas essa escarificação já ajuda para que a gente consiga unir essas camadas. Bom, então lanço a segunda camada de solo, compacto ela pelo mesmo processo, e aí a segunda camada de solo vai ficar aproximadamente com 2/3 ali da altura do cilindro. Eu coloco esse colar, né, que é um colar ali de suporte para a gente, para poder estender um pouco essa altura. Depois que a gente escarificou a segunda camada, né, o processo é sempre o mesmo. Escarifica a segunda camada e lança o material. Agora com o auxílio desse colar, né, o material ele vai passar da altura do cilindro. A gente compacta até ficar aproximadamente ali da altura do nosso cilindro. Bom, a terceira camada ela é arrasada. O que que é arrasar a camada? É literalmente passar ali uma faquinha, né, algum instrumento, para poder deixar ela bem rente, para ficar exatamente ali, né, naquela seção ali da altura do cilindro, para ficar o volume do cilindro. A gente tira aquele excesso que fica. Bom, o nosso corpo de prova, uma vez que está compactado, a gente pesa esse sistema, né? Então, a gente, na verdade, previamente já pode conhecer, né, qual que é a massa do, do próprio cilindro, né? A gente já tem essa informação, então peso todo o conjunto, porque se eu já conheço a massa e pesei o conjunto, eu consigo saber qual que é a massa do corpo de prova. Corpo de prova. Bom, uma vez que eu conheço essa massa do corpo de prova, eu já posso tirar através de um extrusor, né, no laboratório, eu tiro esse cilindro e aí eu retiro do centro dele, né, eu abro ele aqui, retiro do centro uma cápsula para tirar teor de umidade. Então, eu tiro essa cápsula, peso a cápsula, faço todo o processo ali, né, para tirar o teor de umidade na estufa. E depois de 24 horas eu vejo qual que é o peso dessa cápsula seca, para eu poder calcular qual que é o teor de umidade. Bom, então pela cápsula eu tiro o teor de umidade. O volume do cilindro eu já consigo conhecer, né, previamente também. Então, se eu sei a massa do corpo de prova e o volume do cilindro, eu consigo saber qual que é a massa específica natural, porque é massa sobre volume. Com o teor de umidade e a massa específica natural, eu calculo a massa específica aparente seca daquele corpo de prova. Bom, esse valorzinho aqui de massa específica aparente seca e teor de umidade vai fornecer para mim um ponto do gráfico de compactação. Então, eu vou repetir todo esse ensaio para um outro teor de umidade, né? Então, depois que eu terminei esse corpo de prova, eu posso reaproveitar o material, né, que é o que a gente fala de ensaio com reuso, ou não, posso descartar e pegar um material novo, né, para fazer um ensaio sem reuso. Né, os detalhes depois vocês podem conferir um pouco mais aí na norma. Mas o que que eu tenho que fazer agora? Né? Fazer um segundo ponto. Um segundo ponto com teor de umidade diferente. Geralmente a gente aumenta o teor de umidade, né? A gente vai para o próximo, a gente acrescenta ali
2, 3% de teor de umidade para ir para o próximo ponto. Bom, e aí homogeneizo o solo, né? E começa ali o processo de novo de compactação. Faço ali o corpo de prova, peso o sistema, tiro o teor de umidade, obtenho o segundo ponto, né? Aumento o teor de umidade para o terceiro ponto, para o quarto, para o quinto. Geralmente nós fazemos 5 a 6 pontos no laboratório para que a gente consiga, né, ter esses pontos espaçados e construir a curva de compactação. Uma vez que esses pontos estão construídos, né, a gente calculou esses pontos, como que a gente constrói a curva? Bom, nós precisamos alinhar, né, enxergar ali um alinhamento dos pontos do que a gente fala do ramo seco, né, que são pontos ali crescentes, e do ramo úmido, que são os pontos decrescentes. Então a gente tenta alinhar retas médias para fazer justamente esse cruzamento. Bom, a partir desse cruzamento, a gente vai aproveitar essas retas médias, que elas vão fazer parte, né, da nossa curva de compactação, só que ela não pode ter esse bico, né, porque é uma transição mais suave, então a gente precisa fazer uma concordância visual ali entre essas retas. Então a gente faz ali uma concordância ali entre essas retas. Bom, com essa curva de compactação construída, a gente pode calcular o ponto ótimo, né, as coordenadas ali do ponto ótimo, que é o ponto máximo que a gente tem ali da curva, e a gente consegue ter ali as informações também sobre o comportamento aí do nosso solo. Bom, nesse slide aqui são apresentadas várias curvas de compactação, né, para diferentes tipos de materiais. Então aqui a gente tem A, B, C, D, E, F, G. Né? Então, pedregulho bem graduado, solo arenoso, areia siltosa, né? Então, conforme vai abaixando aqui, a gente vai descendo na legenda. Né? Silt argiloso, argila siltosa, argila residual. E o que a gente consegue observar? Né? Que solos mais arenosos, solos mais grossos, eles costumam ter uma densificação maior que solos finos. Né? Tem uma densificação maior. E de maneira geral, solos finos, eles possuem uma abertura dessa curva de compactação maior, e solos grossos possuem uma abertura menor dessa curva de compactação. Aqui um outro exemplo, né, desses solos, só que agora na classificação SUX, né, como já comentamos aí. Então, ó, solo pedregulhoso bem graduado, arenoso bem graduado, né, solo siltoso de baixa plasticidade, solo argiloso de baixa plasticidade, solo argiloso de alta plasticidade, né? Então eles têm comportamentos diferentes. Cada solo vai ter a sua curva de compactação. Por isso é importante a gente sempre fazer um ensaio de compactação em obras de terraplanagem, porque a gente precisa conhecer esses parâmetros, já que cada solo é um solo diferente. Senão a gente vai usar teores de umidade diferentes, a gente não vai saber qual que é o máximo de compactação que a gente pode chegar, e a gente acaba gastando muito mais. Porque se eu não conheço o solo, eu não sei qual que é o teor de umidade que me possibilita uma otimização ali na resistência. Então, eu vou ter que passar mais vezes com o rolo lá no campo, né? Isso vai gerar combustível, consumo de combustível, consumo aí de hora do equipamento, hora do operador, né? Isso tudo e além disso, né? Uma baixa produtividade vai levar mais tempo para fazer o processo ali de compactação. Bom, como eu comentei há pouco, né, na curva de compactação a gente pode basicamente separar entre dois trechos, né? Os trechos que estão abaixo do ponto ótimo, que estão antes, né, do ponto ótimo, pertencem ao ramo seco. No ramo seco, o teor de umidade, né, o aumento da umidade auxilia para que exista essa espécie de lubrificação aí das partículas e possível rearranjo ali dos grãos, né, o que facilita a compactação. Nesse ramo, em geral, né, a estrutura interna aí do nosso material é uma estrutura mais floculada, quando é um material mais argiloso, e mais fofa, quando é um material mais arenoso. A partir do ponto ótimo, a gente tem o ramo úmido. No ramo úmido, existe uma orientação ali dos nossos grãos, né, uma orientação preferencial das partículas, uma vez que
a compactação, né, já conseguiu tentar orientar um pouco mais, entre aspas, essas fibras, essas lamelas que a gente tem aí em solos mais argilosos, por exemplo. Isso faz com que eles apresentem uma estrutura mais dispersa e, quando é solo arenoso, né, uma estrutura mais compacta. Lembrando que, em geral, né, a compactação máxima, ou seja, o menor índice de vazios, acontece aqui no entorno, né, do ponto ótimo, que é onde a gente quer trabalhar, né? Os pontos de projeto se situam nessa região. Bom, lembra que eu comentei que a energia de compactação afeta, né, os processos aí, os parâmetros que nós vamos obter. Então, se eu imprimo mais energia, né, se eu emprego aí mais golpes ou mais passadas de rolo, eu vou ter resultados melhores, né, solos mais compactos. Então, por isso existem diferentes níveis de energia. Em geral, né, NBR classifica 3 níveis de energia: o próprio normal, intermediário e modificado. O que muda aqui do primeiro para o segundo é o mesmo nível de energia, só que com um cilindro, né, diferente. Bom, a energia basicamente pode ser calculada por essa relação em laboratório, né, onde envolve a massa do soquete, a altura de queda, o número de camadas, o número de golpes, o volume da camada, do cilindro, né? Isso tudo vai resultar ali numa energia de compactação. E o que acontece quando eu aplico, né, diferentes energias de compactação? Então, aqui a gente tem energia normal, né, que é aquela que a gente tem feito. Se eu aumento a energia, eu vou ter um resultado de densificação maior. Então, é esperado que o meu gráfico todo ele se desloque para cima, porque eu estou ganhando massa específica. Mas o que é curioso, ele se desloca também para a esquerda. Então, a componente ali ela fica inclinadinha, né? Ele se desloca para cima e para a esquerda. Uma vez que eu preciso de menos água, um menor teor de umidade para chegar no resultado que eu espero. Então, conforme a gente aumenta a energia de compactação, a gente tem uma linha de máximas, né? Então, os pontos máximos, eles seguem, né, uma espécie de linha, uma orientação que sempre o ponto com maior energia vai estar deslocado para cima e para a esquerda, aqui na nossa relação. Bom, também no ensaio de compactação é possível nós construirmos o que nós chamamos de curvas de saturação. Bom, as curvas de saturação são gráficos, né? São curvas construídas a partir da união de todos os pontos que possuem o mesmo nível de saturação, de grau de saturação. Bom, por quê? Quando a gente analisa ali diferentes pontos que nós temos ali da nossa curva de compactação, o diagrama trifásico, né, relação de ar, água e sólidos, ela é diferente em cada ponto, porque eu sempre estou aumentando o teor de umidade e diminuindo a quantidade de vazios, né? Então, no ponto máximo aqui da nossa compactação, eu tenho uma menor relação de vazios, e esses vazios eles estão preenchidos ainda com água e com ar. É mecanicamente impossível, através da compactação, a gente tirar todo o ar que existe no solo, até porque existem pequenos bolsões, pequenas é, regiões ali com ar em volta dos grãos, né? E só se eu aplicasse uma bomba de vácuo ali para tentar tirar todo esse ar. Mas só com a compactação a gente não consegue. Então o solo, ele nunca fica sem vazios, né? A gente nunca consegue tirar todos os vazios do solo. E, consequentemente, também ele nunca fica 100% saturado, né? Quando a gente aplica a compactação, né? Se a gente colocar água, colocar pressão, é outra história. Mas só aplicando a compactação, a gente não consegue tirar todo esse ar, né? Então a gente não consegue 100% saturar o solo. Até se a gente ver o próprio gráfico aqui, né? Apesar dele parecer, ele nunca toca, né? A quantidade de água nunca chega no 100%. Chega próximo, né? Chega próximo ali, mas nunca chega a 100%. Então, se a gente desenhar um gráfico, né? Uma curva de 0% de ar, que é a mesma coisa que 100% de saturação,
É interessante que a nossa curva de compactação, ela nunca vai tocar essa curva, né? Ela nunca vai chegar na saturação, ela nunca vai chegar ali no 0% de ar, né? Isso é uma curva de saturação. E essa curva a gente pode fazer para qualquer nível de saturação, né? Então, para 100, 95, 90, se quiser 87, qualquer número ali de saturação a gente pode construir. Bom, e como que a gente constrói? Através do cálculo ali, né, do grau de saturação, a gente consegue rearranjar as expressões ali de índices físicos para ter uma equação como essa. Essa é a equação da curva de saturação. Né? É uma equação, na verdade, do primeiro grau. Por quê? Esse valor aqui, que é a massa específica dos grãos, é fixo, a massa específica da água é fixa, e o grau de saturação a gente vai definir. Se eu quiser fazer uma curva de saturação de 100%, eu vou colocar 1. E aí, todos esses números aqui são fixos, fixos, fixo, e vai variar só o teor de umidade. Então, eu construo um gráfico variando esse teor de umidade, né? Vou colocando vários valores ali de teor de umidade e calculando qual que é a massa específica seca, porque quando eu faço isso, eu coloco vários pontos aqui e eu consigo construir o meu gráfico da curva de saturação. Ah, não, eu quero fazer uma curva com 90%. Então, eu vou colocar 0,9 no valor aqui do grau de saturação e vou construir outro gráfico, né, com os pontos ali, calculando para vários teores de umidade qual que é a massa específica para em seca aí desse sistema. Bom, então basicamente é assim que a gente constrói as nossas curvas de saturação. Nessa aula hoje, então, a gente aprendeu sobre a compactação dos solos, né, sobre esse processo, né, a parte mais teórica que a gente tem sobre essa importância, como a gente constrói aí no laboratório, né? Recomendo para vocês aí os outros vídeos dessa série aí de compactação, que eu vou colocar aqui também, vídeos sobre ensaio, né? E nos encontramos aí na próxima oportunidade. Bons estudos!